Valeu, Tiago. Obrigado. Eu não sei você, mas eu tenho o meu hino predileto. E esse que nós acabamos de cantar é ele. Isso me fez rememorar a minha adolescência na igreja bíblica, na época que era o salão, não era o templo ainda. Quem conhece, quem conheceu lá sabe o que eu estou dizendo. E eu ficava, como toda criança, né, inquieto. E aí eu me lembro que eu ficava do lado da minha mãe, às vezes em pé, e a igreja tinha um costume de, no meio do culto, pedir sugestão de hino. E eu sempre pedia esse. Não sei por que de Deus o amor a mim me revelou. Logicamente que na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, né? Mas hoje eu sou grato a Deus por ter nascido num lar cristão e melhorei, Tiago, tá piano aqui. Esse ganho, o primeiro aí, o primeiro. Diminui um pouquinho aí que ele melhora. E é uma letra profunda, meus irmãos. Fala de aliança, que nós temos falado aqui, né, na questão da perseverança. Fala de providência de Deus. E tem link com o que nós vamos falar hoje aqui. O amor de Deus por nós. É sabido aqui, meus irmãos, e isso não é preconceito, tá? Nós não somos pentecostais, mas nós acreditamos na direção do poder do Espírito Santo, no mover do Espírito Santo. E normalmente, é quase sempre assim. O pessoal que louva não entra em acordo comigo o que vão cantar, o que vão tocar. E os irmãos já perceberam, se não perceberam, se atente a isso, que sempre faz link com a mensagem. As canções que são escolhidas, né? E eu acredito firmemente que é Deus direcionando. Nós somos privilegiados, irmãos. Eu sinto Deus nos guiando aqui, naquilo que a gente tem que ouvir, naquilo que a gente tem que cantar. Então, quero que você abra o seu texto aí em Lucas. Capítulo 22 é o nosso terceiro sermão. Lucas, capítulo 22, nós vamos do verso 31 ao 34. Lucas 22, do 31 ao 34. Esse texto que nós vamos ler, ele se repete em Mateus, Marcos e no Evangelho de João. Lucas e João são diferentes de Mateus e Marcos. Mateus e Marcos, eles dizem lá, deixa eu só lembrar aqui, me fugiu da memória. Ele vai começar esse episódio, do que nós vamos relatar, Mateus capítulo 26, falando sobre escândalo. Mateus vai dizer assim, que Jesus falou: todos vós, esta noite, vos escandalizareis por minha causa, pois está escrito, Jesus vai citar Zacarias 13:7. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. E aí no verso 32 ele vai dizer: mas depois de eu ressurgir, irei adiante de vós para a Galileia. Marcos vai reprisar isso, mas Lucas e João não citam isso. Então, quando eu preguei Mateus, quando eu preguei Marcos, o viés foi parecido.
Mas aqui de Lucas é diferente. Porque como é que ele começa o nosso texto? Ele não vai falar sobre isso, que eu acabei de ler. O que é que ele vai dizer? A minha percepção aqui, meus irmãos, é a palavra que eu gosto de usar comumente aqui, principalmente aqui pela perspectiva de Lucas. É o Senhor individualizando, né, aquilo que de fato ele quer deixar como um alerta. E eu uso a palavra individualizando para dar mais ênfase ainda, para que não seja aquela coisa sempre percebida como universal. Está falando para todo mundo. Sim, está falando para todo mundo, mas aqui ele vai trazer um personagem especial, que ele vai começar chamando de Simão e depois de Pedro. Certo, irmãos? Então, como é que ele começa o nosso texto? Ele não vai falar de que vocês vão se escandalizar comigo e tal, mas é o mesmo evento. É o mesmo evento. Por isso, para responder aquela pergunta, por que que os evangelhos repetem o mesmo assunto? É porque tem coisas nesse mesmo assunto vista de perspectiva diferente. Lucas está dando uma ênfase agora totalmente diferente de Marcos e de Mateus. O que é que ele começa o texto? Dizendo: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Respondeu-lhe Pedro: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Tornou Jesus: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes me negues, que me conheces. Então, só tem aí mesmo, é o 34. Vamos orar, irmãos. Senhor, tem compaixão de nós mais uma vez, sem misericórdia, e nos ajuda a compreender esses 4 versos, Senhor, nessa noite, com profundidade, Senhor. Fala aos nossos corações, perdoa as nossas transgressões, nossas falhas, tudo aquilo, Senhor, que de fato fazemos e entristecemos o Teu Espírito Santo. Ó Deus, restaura-nos diante de Ti, Senhor. Nos faz, de fato, confessar os nossos pecados e buscar em Ti perdão e receber o Teu perdão, Senhor. Não nos permita, Senhor, sair daqui da mesma forma que entramos. Ajuda-nos, Senhor, a crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra. Nos faz, Senhor, enxergar o grande privilégio de ter a Tua palavra, de ter a Tua igreja, onde podemos Te louvar, Te exaltar, ter comunhão uns com os outros. Ó Senhor, ajuda-nos, Pai, é o que eu Te peço. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como é que eu divido o texto? De forma bem simples, tá, irmãos? Para que eu possa ser compreendido pelos irmãos. Verso 31, Satanás o tentador. Verso 32, Jesus o Salvador. Tá rimando, tá, irmãos? E o que é que falta agora? Verso 32, 34, Pedro, o pecador. Aí, rimou, irmão, não tem nem como esquecer, tá? Satanás o tentador, Jesus o Salvador, Pedro, pecador. Então vamos lá, irmãos. Vamos começar a expor aqui. Que texto maravilhoso, irmãos. Como Deus é gracioso. Então vamos lá. Satanás o tentador. Meus irmãos, existe 2 extremos que o cristão ele não pode estar, em hipótese alguma. O primeiro extremo é achar que o demônio não vale nada, que Satanás é um derrotado, não é? Que se ele vier, a gente pisa na cabeça dele, entendeu? Entorta o chifre dele, pega pelo rabo, sacode pela parede, dá um chute nele, está o problema resolvido. Que ele é derrotado, mas nós estamos naquele período de já ainda não. Na perspectiva de Deus, ele já está derrotado faz tempo. Mas na nossa perspectiva, no mundo que a gente vive, na categoria de tempo que a gente está presente, ainda não, irmãos. Esse é um extremo que a gente não deve estar, certo? O outro extremo é dar superpoderes a ele, né? E dizer, eu não consigo,
e assim acabar justificando a sua queda, o seu pecado. Dizer, eu não consigo. Jesus conseguiu, porque era Jesus. Pedro conseguiu, Paulo conseguiu, porque eles eram os apóstolos, mas eu não consigo. Não, nem de mais, nem de menos. Hoje está aqui para a gente lembrar que Satanás existe. Ele é tentador. Ele é tentador. E está aqui um texto, o próprio Jesus deixando isso registrado. E lembro para os irmãos, Jesus daqui a 24 horas, nesse contexto desse texto, Jesus vai morrer. E ele, assim como eu venho argumentando, sejam generosos, saiba quem de fato eu sou. Né? Esses são os sermões que o Senhor está deixando antes de morrer. E aqui ele está indo para a morte, está dizendo, olha, Satanás ele existe sim. E ele vai tentar vocês até o último recurso. E o último recurso é até enquanto vocês estiverem em vida. Ele vai tentar vocês. E aqui é a questão. Como nosso texto começa a dizer. Como é que o texto começa a falar? Satanás é o tentador por quê? Qual era o nosso contexto imediato? Os discípulos questionando quem seria o maior. Quem seria o maior? E Satanás gosta dessas coisas. Ele gosta que o homem se autoavalie como merecedor da melhor posição, da melhor função, de um maior reconhecimento. Ele sabe que por causa da queda, e isso é uma qualidade dele, de Satanás, ele quer ser como Deus, não é isso que Tessalonicenses diz? Ele quer sentar na cadeira de Deus e agir como Deus, ele tem inveja de Deus, ele quer a atenção que Deus tem. Então ele vai alimentar isso no coração do ser humano. E ele vai fazer com que aquele que teve o coração transformado pense e acredite nisso também. Por quê? Porque o Senhor nos libertou dele, mas não da presença dele. Então ele vai querer que muitos crentes ajam como se não fosse, que muitos crentes ajam conforme a natureza dele, caída, né? Satanás. Então ele sempre vai tentar. Nunca vai descansar, Satanás. Sabendo disso, o Senhor traz essa lição para nós. Porque Pedro parece que não entendeu. E aí o Senhor, e é interessante que o Senhor não vai chamar ele de Pedro. Olha aí, ó, como é que o texto começa. Simão, Simão. Simão, Simão. Satanás vos pediu. O que é que a gente vê aqui? Satanás, a semelhança do que aconteceu com Jó. Satanás foi pedir a autoridade de Deus para tentar a Jó. Foi não? O Senhor apresenta Jó para ele. Viste meu servo Jó? Vi. Viu como ele é fiel? O Senhor botou Jó lá em cima. Viu como ele é fiel? Também tem abençoado ele demais. Aí parte do Senhor. Então vai lá. Dentro desse contexto, a gente pode usar a palavrinha permissão, tá? Permissão, porque Deus está permitindo Satanás ir lá tocar nele. Mas dentro da soberania de Deus, é permissão por nenhum. Deus está mandando. Vai lá, cão, toca nele. Aqui, a mesma coisa. Satanás chega. Satanás. Não foi um demônio, foi o próprio Satanás. Um enganador. Não foi um diabo qualquer. Foi o maioral. Chega para Jesus, e o que é que o texto diz? Jesus está dizendo que ele pediu. Ei, e o que foi que ele pediu? Ei, Jesus, deixa eu pegar pesado com os teus apóstolos aí, com os teus discípulos. A ideia é de peneirar isso. Mas antes que eu me aprofunde nisso, interessante a gente entender porque que aqui no verso 31 Jesus chama Simão, Simão, e quando Jesus volta a falar a Simão, no verso 34, ele diz, digo-te Pedro. Quando aparecem palavras repetidas, a gente entende logo que é ênfase.
A palavra que está aí, Simão, Simão, o nome que está aí, Simão, Simão, está no vocativo, a ideia é que Jesus está dizendo assim, Simão, Simão, presta atenção no que eu vou te dizer. Porque o Senhor é Deus, percebeu que o coração de Simão, como assim o coração de todos os discípulos, ainda não tinha entendido, não tinha sido tratado por completo acerca da soberba e da arrogância deles, quando eles disseram, no verso 24, e discutindo ali quem era o maior. E o Senhor disse para ele, a pirâmide do meu reino é diferente da pirâmide do mundo. A minha é de ponta cabeça. Aí o Senhor chega para Simão, para Pedro, e diz assim, Simão, Simão, presta atenção que eu vou te dizer. Não só você, mas todos os discípulos que me acompanham não são tão fortes como imaginam. Não são tão merecedores de honra como imaginam. Porque vocês são falhos, vocês são fracos. E eu vou alertar você, Simão. O Senhor fala Simão, mas quando ele vai dizer o que Satanás pediu a ele, ele diz, ó, vos pediu. Então Simão aí é o representante dos 12, ou dos 11, certo? Porque um já está, pelo nosso conhecimento aqui revelado, já é o traidor, que é Judas. Então ele está representando os outros 11, os outros 10, melhor dizendo. Mas o texto diz que Satanás não quer só Simão, ele quer todos os discípulos. Olha aí, ó. Satanás vos pediu. Mas vamos voltar para Simão, Simão. Alguns comentaristas entram em acordo, e aí eu concordo com eles. Por que que aqui chama Simão e depois chama Pedro? Eu vou tentar ilustrar isso aqui, para ver se a ilustração vai esclarecer, certo? Simão era o nome de Pedro antes de Cristo, de fato, estabelecer sobre ele aquilo que a gente viu anteriormente. Pedro, tu és a pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Deu uma grande responsabilidade não só a Pedro, como todos os apóstolos ali com ele, de serem os porta-vozes, o fundamento do evangelho, da qual seria pronunciado e revelado a existência da igreja. Não que Pedro fosse a pedra, de fato. Mas quando Jesus aqui chama Simão, Simão, aí eu vou fazer a ilustração agora. Vocês já assistiram aqueles filmes da Marvel, né? Que tem lá o... Como é o nome do cara? Tony Stark. Se eu falar para você Tony Stark, o que é que vem na sua mente? Homem de ferro. Não é não? Homem de ferro. Mas quando eu uso o nome dele, Tony Stark, o que vem na sua cabeça? Certamente não vem o super-herói, o poderoso, mas uma pessoa comum. Ele só é visto como um super-herói quando ele se transforma no homem de ferro. Então é como se o criador do Homem de Ferro não tivesse sido o Tony Stark, fosse outra pessoa, e ele quisesse repreender ao Tony Stark, olhando o coração dele e já vendo arrogância no coração dele, e dissesse, Tony Stark, Tony Stark. Para que ele se apercebesse que ele não é tão poderoso como ele acha. Entendeu, irmãos? Agora tenta trazer isso para cá. Parece que é isso que Jesus está dizendo. Por quê? Porque Pedro vai dizer depois, né? Um texto aí, ele não vai dizer, Senhor, eu estou pronto para ir para a prisão e para morrer. Então é como se Jesus estivesse alertando. Você não é tão valente assim como você diz. Você não é tão pedra, tão Pedro assim como você imagina. Você está se achando, Pedro. É mais ou menos isso que o Senhor está introduzindo, porque ele já sabe qual será a resposta de Pedro. Então, o Senhor já começa dizendo isso. Simão, Simão, presta atenção, Simão.
O diabo vai pegar não só você, mas todos os discípulos. E ele está querendo peneirar você. Então, peneirar é a ideia, né? Nesse tempo aqui, quando eles ouviam isso, eles tinham na mente deles a imagem de uma mulher com uma peneira bem grande, né? Jogando o trigo para cima e balançando para que o vento, né? Nesse jogar para cima e rodando assim, o vento tirasse a palha, separasse o trigo do joio, né? Então a ideia aí é de que Satanás está dizendo assim, ó, me dá a permissão para que eu venha chacoalhar todos eles. E é exatamente o que vai acontecer. O primeiro a ser chacoalhado e levado à morte é Jesus, preso e morto. As pessoas que vão fazer isso com Jesus são pessoas, o primeiro é um endemoniado de Judas e todos os outros influenciados por Satanás. Lembra que eu disse antes? Todos o projeto maligno vai chegar ao seu ápice de sucesso. O que é que eles querem? Matar Jesus. Eles vão conseguir matar Jesus. Só que o que parece ser vitória para ele vai ser derrota. Mas na perspectiva humana, o Senhor perdeu. Ele foi surrado, esbofeteado, humilhado, cuspido e foi morto. E Jesus está dizendo que os seus seguidores vão sofrer essa peneira, esse tormento. Entendeu? Aqui é mais um texto prova de que Jesus nunca deixou ninguém desconsciente do que de fato seria segui-lo. Esse evangelho fácil aí que a gente vê, esse evangelho Nutella aí que a gente vê, nunca saiu dos lábios do Senhor. O que sai dos lábios do Senhor, quer me seguir? Pegue a sua cruz, negue a si mesmo e venha me seguindo, custe o que custar. Olha, se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Se vão me matar, muitos de vocês também vão ser mortos. Mas vinha sempre a promessa. Eu ressuscitarei no último dia, eu estarei convosco. O Senhor sempre teve promessa, e aqui não é diferente. Quando o Senhor diz isso, meus irmãos, automaticamente, não deixa de ser uma profecia, o Senhor está dizendo, e Ele vai fazer isso. Ele pediu e eu autorizei. E a gente percebe no decorrer da leitura que isso vai acontecer. Satanás vai peneirar todos eles. E o primeiro do grupo vai ser, de fato, Pedro. Agora preste atenção aí, como é interessante. Jesus vai e diz isso. Simão, Simão, tu não é tudo isso que tu pensa não, Simão. Por isso ele não chama de Pedro, pedra. Simão, lembra quem tu é, Simão. Quem tu é. Só depois Jesus vai dizer, Pedro, para dizer assim, tu lembra quem tu é hoje? Não pelo que tu fez, mas pelo que eu fiz. Entendeu? Aí Jesus, depois de dizer isso, Satanás vos pediu para peneirar como trigo. Aí vem essa conjunçãozinha fantástica. Essa palavrinha que na minha versão aqui é mas. Na sua pode ser eis, porém, né? Que faz a diferença, meus irmãos. Faz uma diferença tremenda. Essa é a mesma conjunção que está lá em Efésios. Quando diz, você estava morto nos seus delitos e pecados e tal, e você era escravo e tal, aquela coisa toda, aí vem o mais. Mas Deus quer intervenção. Então, o verso 31 diz o que Satanás vai fazer. Certo? Está aí, ó. Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Agora, o texto vai dizer o que Jesus vai fazer. Percebam, meus irmãos. O que Jesus acabou de dizer é algo que a gente tem que considerar. Satanás, o papel dele é tentar. Satanás, o papel dele é perseguir os filhos do Senhor. O papel dele sempre foi esse. Ainda hoje ele faz isso. Lembre-se. Mas essa verdade não quer dizer que a gente tem que ficar com medo e pânico. A gente tem que continuar o texto e tem outra verdade, que a gente começou a introduzir agora. Qual é a outra verdade? Nós temos do nosso lado nada mais, nada menos do que o próprio Deus.
Se o Senhor Jesus está dizendo por discípulo que o próprio Satanás, não é um demônio qualquer, é o próprio Satanás, o rei dos infernos, vai vir sobre vocês, todos vocês, não só sobre Pedro, todos vocês. Não se preocupe. Mas, ele está dizendo, não se preocupe. Eu estou a favor de vocês. Eu estou a favor de vocês. Presta atenção. Olha aí. Eu roguei por ti. Aí é o Deus Salvador. O nosso segundo ponto já, tá, irmãos? O Deus Salvador. Satanás, esse é o papel dele. Eu tenho que dizer isso aqui. Eu ia pular, antes de ir para o ponto 2 aqui, eu preciso dizer isso aqui. Satanás, ele nunca está satisfeito. O desejo dele é sempre. E Pedro, ele entendeu isso tão forte que na sua carta ele vai dizer, né? Que Satanás anda ao nosso derredor como um leão que ruge, querendo nos tragar. Ele sempre, né, e alguns comentaristas dão essa ideia, que ele sempre está com fome e ele quer consumir um cristão. E aí tem uma linha do tempo aqui que eu acho legal dizer para os irmãos. Essa verdade explica por quê. Porque foi assim que ele fez lá no início para derrubar o homem, né? Adão e Eva, lá no Éden. Ele tentou, né? Ele influenciou. Isso explica o toque maligno dele com Caim para matar Abel. Isso explica porque ele, e eu comecei citando, porque ele ficava olhando o mundo inteiro e de vez em quando ele ia lá na reunião que o Senhor fazia, né? E o Senhor, sendo Deus soberano, disse: tu está vagando pela terra aí, o que é que tu tem visto? Viu meu servo Jó? O Senhor pergunta, certamente porque ele olhou. E ele vai lá e faz. Isso explica porque ele veio até Jesus no deserto para tentar. Isso explica por que ele vem agora. É a função dele. E um dos perigos maiores, meus irmãos, é a gente achar que ele não está fazendo isso hoje, comigo e com você. Ele conhece. Porque nós deixamos pistas da nossa arrogância, da nossa soberba, daquilo que ainda está impregnado na nossa carne, mesmo o Senhor tendo transformado o nosso ser, mas que ainda está em nós, esse mau costume. Ele percebe, ele quer aflorar isso. Esse é o papel dele. Mas, como eu já tinha falado, nós não estamos só. O Senhor intervém em nosso favor. Aí eu repito, mas eu roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Duas palavrinhas aqui. Roguei, a primeira palavra, e a segunda, fé. Olha que interessante, meus irmãos. Roguei pela tua fé. Pelo que Jesus orou. Preste bem atenção. Vou tentar falar devagar, para você pegar isso aqui. Se você sabe que alguém está sendo tentado, e esse tentado nada mais é do que sendo perseguido por Satanás, o que viria na sua cabeça como tema principal de oração? Eu penso que viria livrar da tentação. É o que viria na nossa cabeça. Até porque o Senhor nos ensinou a orar assim. Livrai-nos da tentação, livra-nos do mal. E aqui o Senhor profetizou que um mal viria sobre os discípulos. Satanás viria com tudo. Mas a oração do Senhor não foi para a libertação. Não foi Jesus, Deus orando por Deus soberano. Deus, livra Pedro e os demais. Livra dessa guerra com Satanás. Dá paz a ele. Não foi isso.
providencia o bem-estar para ele? Não foi. Jesus não orou também dizendo assim: Pai, perdoa esse pecado. Qual é o pecado? De fato, de Pedro. Eu coloquei, e vou falar mais sobre isso, no nosso terceiro ponto. O pecado dele é o orgulho. Porque ele se sobreestima. Não é subestima, não, é sobreestima. Ele se dá um valor a mais do que de fato ele tem. E qual seria esse de ser valente? Olha, não se preocupe não. Pode deixar o diabo vir me peneirar que ele não vai conseguir não. Eu vou contigo para a prisão e até morro. Se autovalorizando, esse era o pecado. O Senhor já sabia. Então ele podia ter orado: Senhor, perdoe esse pecado. Já resolvi o problema. Pela primeira parte que eu falei, Deus, coloque ele em paz, livre ele dessa guerra, dessa perseguição. Tinha resolvido o problema. Não foi por isso que Jesus orou. Pelo que foi que Jesus orou? Está aí, ó. Olha aí, ó. Eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Jesus não orou por livramento. Jesus não orou para perdão de pecado dele. Jesus não orou para empoderamento, dar poder para ele pisar na cabeça do capeta. Jesus não orou por nada disso. Meus irmãos, isso aqui é muito interessante, irmãos. Jesus não orou. A ideia aqui é que Jesus faz questão que, de fato, Satanás o penere, que Satanás o persiga, que Satanás o aflinja, para que, de fato, ele tenha essa experiência. É isso que eu concluo. O Senhor quer que ele passe por isso para justamente ser tratado, para que ele perceba que ele continua sendo ainda homem, que ele continua sendo ainda o Simão, mas um Simão transformado, que é Pedro, mas ele não tem que olhar na perspectiva dele, mas na perspectiva de Deus. Ele tem que olhar que é Pedro, entendendo quem ele era. Isso vai trazer humildade para ele. Isso vai trazer para ele valorização por aquilo que Cristo está dizendo a ele. Então Jesus ora para que a fé de Pedro não falhe. E de fato, meus irmãos, a fé de Pedro não vai falhar. O que vai falhar, meus irmãos, é a coragem de Pedro, e não a fé. Porque a fé que Pedro tem não veio dele mesmo, foi Deus que deu a ele fé. Conhecimento, consentimento e confiança. Ele fraquejou na confiança. Por isso se acovardou. Mas bem feito para ele nunca mais desconsiderar o que Jesus disse. O que é que ele desconsiderou? O diabo vai te peneirar. Não só você, mas os outros. E Jesus pega ele como exemplo para que os outros vejam. Porque os outros provavelmente viam Pedro como líder. E deveriam pensar assim, acredito. Rapaz, se Pedro vacilou, porque a história vai continuar lá na frente, vai dizer que Pedro realmente vacilou, negou a Cristo. Então, se ele negou, quanto mais nós. Então, Jesus, repito, ele faz questão que Pedro passe por isso. Porque o que é que Satanás quer? Ao dar alimento ao orgulho, à arrogância de Pedro, atacar a fé de Pedro. Por quê? Porque se Pedro parasse de crer, ele não pertenceria mais a Jesus. Aí, meus irmãos, de fato ia ser verdade, né? Que uma vez salvo, você não é salvo para sempre. Qualquer hora você pode cair da graça da fé. É isso que Satanás queria que ele pensasse. Eu trouxe aqui uma citação de Charles Spurgeon. Ele diz assim: o ponto principal do ataque de Satanás a um crente é sua fé.
Ele quer fazer você fraquejar pela fé. Agora veja, se o indivíduo realmente perde a fé, é porque de fato ele nunca teve fé. Ele nunca foi salvo. Por isso é que eu digo aqui, que o problema do Pedro aqui não foi falta de fé, foi falta de coragem. Mas ele não teve coragem porque ele não valorizou a fé que foi dada a ele, em confiar no que o Senhor disse. Porque devemos considerar isso aqui, ó, alguns textos aqui, ó. A Bíblia diz, né, ó, por exemplo, Romanos 3, de 21 a 26. Eu vou só pegar só um pedacinho do texto, que vai dizer assim: a Bíblia diz que somos justificados pela fé. Então, se tirar a fé, a gente não é justificado. Hebreus 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então pronto, se tirar a fé, não só a gente não pode ser justo, e nem a gente agrada a Deus. Em Efésios, diz que a fé nos permite extinguir os dardos inflamados do maligno. Então, sem tirar a fé, o diabo destrói a gente. A Bíblia diz, em Gálatas 3:11, e também em Romanos, os justos viverão pela fé. Então, tira a fé, o crente não tem vida. Está morto nos seus delitos e pecados. Então, por isso que o Senhor orou. Intercedeu. Rogou. E a palavra aí, rogou, é fazer súplica. E ela também tem uma conotação de atar um laço, prender. Aí faz lembrar a aliança. O Senhor tem uma aliança com a gente, nesse sentido. Tem uma corda presa na minha vida e na sua vida, se você de fato é cristão. Que corda é essa? É a corda da intercessão do Senhor. Aí quando a gente fala intercessão, que a gente lembra de Hebreus, que Ele é o nosso intercessor para sempre. Então veja bem, o Senhor dá uma má notícia, ó, o diabo vai peneirar vocês, ele vai fazer um estrago. E de fato fez, e vai tirar a vida de vocês, e isso aconteceu. Mas eu estou rogando. Eu tenho um compromisso com Deus, Pai, e com vocês, de interceder por vocês. Em hipótese alguma vocês vão perder. Ele vai atacar, vai machucar, mas no final quem vence são vocês. É isso que o Senhor está dizendo. Ele profetiza algo ruim, que é ser perseguido, e ao mesmo tempo ele dá garantia. Sabe por que ele não vai ter êxito? Porque eu estou rogando, olha aqui, porque eu estou rogando por vocês, eu vou colocar no plural, a Deus, né? Logicamente se entende, para que a fé de vocês não desfaleça, não se desmanche. Quem é que está orando aqui, meus irmãos? Então aqui, o Senhor não está minimizando aqui o sofrimento que vai vir sobre os seus apóstolos. Assim também, eu aplico que eu também não estou minimizando o seu sofrimento que você esteja passando. Mas quem é que está do seu lado? Se você crê que esse Cristo aqui, então junte tudo que ele já disse em vários cantos da palavra de Deus, da sua palavra, pela pena de Paulo, em principal lá em Romanos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é como se eu estivesse dizendo isso aqui para Pedro. Pedro, não se preocupe não. Satanás vai vir com tudo, mas eu estou rogando a Deus para que você permaneça firme. É isso que ele está dizendo. Aí isso aqui faz lembrar Hebreus, se não me engano, capítulo 11. Foi a palavra que aparece mais no capítulo 11. Ora, pela fé,
pela fé, pela fé, pela fé. Toda essa galera aqui foi campeão dos campeões. Foi mais que vencedores, pela fé, pela fé. O que foi que aconteceu com eles? Peneira. Foi peneira aqui, meus irmãos. Satanás veio para cima deles. Peneira, peneira. E olha aqui. Quando chega no verso 33, 36, diz assim: outros, porque até antes vai citando só o nome daqueles personagens mais famosos, né? Abraão, né? Davi, só a galera da pesada. Mas chega no verso 36 do capítulo 11 de Hebreus, aí diz assim: outros experimentaram escárnios, açoites e até algemas e prisões, foram apedrejados, foram tentados, foram cerrados pelo meio, foram mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, embora tendo recebido bom testemunho pela fé, contudo não alcançaram a promessa. Deus havia provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Aí o capítulo 12 vai dizer que essa galera todinha aí serve de testemunho, está olhando para nós. Então está aqui, ó, uma ilustração bíblica do que é peneira, está aí. Mas todos esses aqui, o fim era para que fossem aperfeiçoados e guardaram a fé, que é o que mais importa, a fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso que o Senhor está dizendo aqui, esse verso 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, Pedro. E é o Senhor Jesus dizendo, então não vai desfalecer. A minha oração, a sua oração pode ser não respondida. Por quê? Porque às vezes nós não oramos como a palavra de Deus nos chama a orar. Mas há possibilidade de uma oração de Jesus ser rejeitada, meus irmãos? Impossível, impossível, porque Jesus é o próprio Deus. Então ele ora aquilo que ele vai dar. Então ele não vai deixar a fé de Pedro e nenhum dos seus fraquejar. O que pode acontecer é que a gente fique sem coragem, fique desanimado, fique com medo, um monte de coisa. Mas a fé da gente, não. Porque quem deu ela foi o Senhor e ela é perfeita. Então olha aí. Mas só que não terminou aí. E a convicção de que a oração do Senhor ela vai ser respondida, ou seja, Pedro não vai negar a sua fé, Pedro vai negar coragem, ele não vai ser corajoso, em cima daquilo que ele disse que ia fazer, porque daqui a pouco a gente chega, né? Os irmãos já viram, ele diz, eu vou preso se for preciso, e até morro. Ele negou isso aí, porque ele não fez isso, nessa hora. Tal qual ele dizia, né? Porque Jesus não morreu, então era para ele ter morrido com Jesus. Jesus não foi preso, era para ter sido preso com Jesus. E ele não fez isso. Então ele negou Jesus, foi nisso aí. Não na fé dele. Por que que não foi na fé dele? Olha o que Jesus vai dizer agora. Se a primeira parte, nós cremos e confiamos e acreditamos que o que Jesus disse vai acontecer, a segunda também. Olha o que vai dizer aí, ó. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. E quando te converteres, olha aí que interessante. E quando te converteres, fortalece teus irmãos. Esse converter aí não é de salvação. Tem algumas versões agora, a mais moderna, a que saiu agora, que colocou a tradução mais correta, que não é converter, mas é voltar. A ideia da palavra converter é tornar para, voltar para um local, voltar para alguém. Então Jesus está dizendo assim, ó, tu vai me trair, mas depois tu vai reconhecer, tu vai se arrepender, e aí tu vai voltar em minha direção. Porque na continuação do capítulo 22, ele vai dizer que não conhece Jesus. Não sei quem é. E vai ao contrário de onde Jesus está.
ele vai em direção oposta. E Jesus está dizendo aqui que ele vai fazer isso, mas que também vai chegar a hora que ele vai voltar para o caminho que ele estava, na direção da pessoa na qual ele estava. É isso que o texto quer dizer. Converter, porque a palavra converter em si é mudar de direção. Então, Jesus, antes de falar isso aqui, está dizendo: você mudou a direção, você vai me negar. Mas depois você vai mudar de novo e vai voltar para o lugar que sempre você deveria estar. Então, esse lapso temporal aí, que Jesus está colocando aqui, que lapso temporal? Está aqui, irmãos. Vamos lá. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não se desfaleça. Por quê? Porque Satanás vai peneirar ele e ele vai negar Jesus. Jesus vai confirmar isso mais adiante. E tu, quando te converteres, ou seja, quando de fato tu passar dessa prova, fortalece teus irmãos. E aqui a gente vê que havia uma liderança sobre Pedro, uma responsabilidade sobre Pedro. Então o Senhor está dizendo, ó, quando tu passar por esse embate aí, tu vai voltar. E tu vai voltar mais forte. Tu vai voltar mais maduro. E aí, tu discipula os outros. Porque essa vai ser a vida de vocês. A fé de vocês sempre vai ser atacada. É o que o Senhor está dizendo aqui, para ele. Aí ele escuta tudo isso. Aí é o nosso terceiro ponto. Agora, ele escuta tudo isso. Aí ele mostra toda a sobreestima que ele dá a si mesmo, todo o orgulho e a arrogância dele. O que é que ele vai dizer depois de ouvir tudo isso? Olha aí, respondeu-lhe Pedro. Não é o Senhor chamando ele de Pedro. É o autor aqui, Lucas, relatando a fala de Pedro. Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aqui é a percepção de um homem totalmente se colocando como superior. Como, usando nosso linguajar, se achando. Quer dizer, ele ouve da boca de Jesus tudo isso. Ó, o diabo vai peneirar vocês, e em particular você vai estar na liderança, ele vai pegar você primeiro, certo? Mas não se preocupe, tá certo? Que depois você volta. Agora você volta com a responsabilidade de fortalecer os seus colegas. Ele escuta tudo isso, meus irmãos, se fosse de fato um crente que não tivesse com esse pecado de arrogância e de soberba, que não tivesse nesse contexto de pouco tempo atrás dizendo quem vai ser o maior, quem vai ser o maior. Isso seria a resposta dele depois de ouvir isso? Não, irmão. Você dizer, Senhor, então, Senhor, me fortalece, Senhor, me ajuda. Como é que eu faço, Deus, para lidar com essa situação? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Deveria ser essa oração. Deveria ser esse pedido. Então, Senhor, já que tu me diz o que vai acontecer, e mesmo tu dizendo que depois eu vou retornar, mas nesse inteirinho, quando o bicho aparecer para me tentar, como é que eu faço? Me dá dica aí, Senhor. Não, ele não faz isso. Ele desconsidera tudo que Jesus falou, tudo que Jesus disse. O Jesus que ele viu ressuscitar morto, o Jesus que ele viu expulsar um monte de demônio, fazer coisas maravilhosas. Está dizendo verdades para ele e ele desconsidera completamente, bate no peito e diz assim, em outras palavras, tenho medo disso não, eu sou macho, pode vir, se for preciso eu vou preso com o senhor, e até morro com o senhor. É isso que ele faz, cheio do seu orgulho, cheio de ostentação, uma confiança totalmente desproporcional. Ele está confiando nele. Ele não está confiando em Cristo. Se ele estivesse confiando em Cristo, ele ia fazer aquilo que eu acabei de dizer anteriormente. Senhor, como é que eu faço então? Como é que eu oro? O que é que eu faço? Eu jejuo, eu consagro, eu chamo o pessoal para a gente entrar em oração, para estar preparado. Nada disso ele fez. Ele confiava nele. Ele estava pensando nele como Pedro, a pedra. Ele estava pensando nele não como como é o nome do cara?
Tony Stark. Ele estava pensando como Homem de Ferro. Eu duvido, Eudó, isso não aconteceria. Do Tony Stark ir brigar com os inimigos dele lá de Tony Stark. Na hora que o negócio apertava, ele já mandava o Homem de Ferro vir para poder ir. Aí ele ia todo macho. Aí Pedro aqui, está se achando a pedra. E o Senhor disse, Simão, tu não é essa Coca-Cola toda não. Entendeu? Mas ele não. Tá aí, ó. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, estou pronto. É o cúmulo da autoconfiança, da sobreestimação, entendeu? Da arrogância, da soberba no homem só. Estou pronto aí contigo para a prisão e para a morte. Hein? Estava muito seguro de si mesmo. Assoberbado. A figura dele aí, ó. Ostentando coragem. Típico desses torcedores de estádio. Né? Quando está no meio da multidão, aí esculhamba o árbitro, esculhamba o jogador. Mas pegue ele, bote dentro de uma sala, só ele o árbitro, só ele aquele jogador. Fica um gatinho. Aí está ele aí, ó. Tô pronto. É, Pedro? Tu tá pronto mesmo? Aí agora, Jesus vai com Pedro, não vai mais com Simão. Olha aí. Tornou Jesus dizer: digo-te, Pedro, você, Pedro, não pode se achar Pedro. Eu que posso dizer que você é Pedro. Aí ele diz, ó, você, Pedro, está se achando, né, Pedro? Então vou dizer para você, Pedro, não cantará hoje o galo antes que não é uma, não são duas, nem são três. Ou, não é uma, não são duas, mas são três. 3 vezes tu vai me negar. Toda essa tua macheza aí, essa tua coragem aí, vai cair por terra. Tu vai me negar, miserável. Sem medo de se mostrar covarde, tu vai me negar. E é exatamente o que vai acontecer lá na frente. Diante de uma empregada, ele vai negar Jesus, depois diante mais de um grupo, depois diante de mais outro grupo, ele vai negar Jesus. Diante de todo mundo. Eu fico imaginando a cena, né? Dos discípulos olhando para ele. Rapaz, cadê aquele Pedro? E aqui foi pouco tempo. Foi menos de 24 horas. Alguns comentários dizem que foi questão de horas. 3, 4 horas, ele já estava todo murchinho. Eu imaginando os discípulos. Os discípulos todos também fugiram. A diferença, né, dos outros discípulos para Pedro é que Pedro foi reconhecido no meio dos outros, né, das outras pessoas, e alguém disse, olha, ele andava com ele. Os outros 11 nem apareceram, né? Se mandaram, fugiram. Se você ler o texto todo, você vai perceber, todos fugiram. Ele foi o único que ficou lá rodeando lá. Aí os outros ligaram ele a Jesus e ele foi o único que disse, não conheço não. Por isso que entra o negar para Pedro, diretamente Pedro. Mas todos os outros também negaram porque fugiram. Então Pedro, aí eu fico imaginando os outros, ó, sou mais a gente. Pelo menos a gente não fez que nem Pedro, né? A gente saiu logo. E Pedro foi lá, e aí tá aí o machão. Chega lá e diz, não conheço não. Não, conversa de vocês, não sei quem é esse. Não, mas tu fala igualzinho. Até tuas roupas são iguais. Não, não sei quem é não. E aí acontece o que Jesus disse. Ele olha para Jesus, Jesus olha para ele, ou Jesus olha para ele, olha para Jesus. E o texto vai dizer que ele chora amargamente, mostra arrependimento, e depois Pedro é outra pessoa, depois que ele passa por essa situação. Então, meus irmãos, o que é que a gente aprendeu até aqui? 3 coisas aqui, para encerrar, para a gente celebrar cedo o Senhor nessa noite. 3 coisas aqui nesse texto. A primeira delas,
Não devemos subestimar as ações de Satanás, o tentador. Ele sempre vai estar à nossa volta. Pedro aprendeu isso, repito, que na sua carta ele deixou escrito, ó, Satanás anda ao nosso derredor como um leão, querendo nos tragar. Então é fato. É para ter medo do diabo? Não. Não esqueça a outra parte. Mas Jesus intercede por nós, ele está intercedendo. A tentação ela vai vir, tá vendo? Jesus não é negacionista, para dizer que quando a gente crê nele, a vida vai ficar tudo beleza, tudo vai dar certo. Ele disse que nós teríamos aflições, as lutas da vida. Ele está dizendo aqui para nós que Satanás faz parte dessas aflições porque ele vai nos tentar. Mas a gente não pode esquecer, que é o nosso segundo ponto aqui de aplicação. Se pudéssemos ver, como diz um comentarista, Jesus de joelhos e ouvir o que ele está dizendo ao Pai, quanta coragem teríamos para viver por ele em todos os problemas da vida. Todo mundo tem problema, então pense no seu problema agora. No seu problema agora. Seu problema aí, agora que você está passando. Seu problema. Agora tente imaginar que o Senhor está intercedendo por ele, por esse problema. Porque esse problema chegou até você, não veio do quinto dos infernos. Veio da vontade soberana de Deus. E ele usa o quinto dos infernos, quem ele quiser, para que os propósitos dele se estabeleçam. Satanás não faz nada. Jó nos deixou isso claro e o nosso texto aqui. Ele tem que pedir autorização. Então, tudo que está acontecendo com você, seja qual for o problema, vem da parte de Deus. Deus autorizou, Deus decretou. E, ao mesmo tempo, ele está intercedendo. Enquanto, na perspectiva de Satanás, ele quer tentar você para enfraquecer a sua fé, na perspectiva de Deus, Deus está fortalecendo a sua fé. Assim como você tem que ter consciência, quando você diz assim, foi dito isso aqui ontem, se você perde paciência, o que é que vai vir para você? Gente que vai fazer tudo o que você gostaria que fizesse? Não, vai vir gente para torrar sua paciência, para você mostrar que é paciente. Então, quando você diz assim, Senhor, fortalece a minha fé, o que é que você acha que vai vir para você? Situações como veio para Pedro e como está vindo para você. Você está passando agora. Deus está permitindo que isso aconteça para fortalecer a sua fé. Para quando você passar por isso, você faça que nem Pedro. Volte e fortaleça os outros irmãos. Que a sua experiência seja uma experiência de fortalecimento para fortalecer e erguer outros irmãos. É isso que nós devemos aprender. Eu digo algumas coisas, ó. Jesus está orando por nós para que a nossa fé não desfaleça. Ele está orando sobre nossa dor crônica, seja qual for, para que em nossa franqueza física ou fraqueza física não paremos de confiar na bondade dele. Ele está orando pelo nosso casamento conturbado, seja o que for, meus irmãos. Ele está orando, ele está intercedendo por eu, por você, por nós. Sempre. Como eu disse no começo, é um laço que ele tem, que nos prende a ele, esse laço de intercessão. Digo mais, ele está orando sobre o nosso desânimo, sobre as nossas angústias. Ele ora e continua orando quando a gente cai no nosso pecado, para que de fato nós sintamos o perdão dele, reconheçamos que ele é perdoador. Meus irmãos, guardem isso. O Senhor intercede por nós. E por último, não devemos nunca, jamais, desconsiderar o que Jesus nos diz e faz por nós. Aqui em especial, o que Jesus nos disse? Satanás é tentador. Ele vai tentar. E o que é que o Senhor faz? Ele intercede por nós. Então, independente da luta que você esteja vivendo, independente da luta, acredite que o Senhor está intercedendo por você. Uma coisa
é você saber que o pastor Eranil está orando por você, que a igreja está orando por você. Uma outra coisa é você ter convicção e certeza que o Senhor está intercedendo por você. Meu irmão, minha irmã, marque isso na sua Bíblia. Verso 32. Mas eu rogarei por ti. Mas eu rogarei por ti. João, escrevendo acerca de Jesus, ele diz o seguinte, no capítulo 17 do Evangelho de João, abra aí. A oração de Jesus. Eu vou concluir aqui. Olha aí, ó, oração de Jesus a partir do verso 6. Capítulo 17 de João. Vai ser a minha conclusão, tá, irmãos? Olha aí. Olha como aqui não vai permear aqui aliança, providência, intercessão. Está tudo aí. O que o Senhor tem nos ensinado nesses últimos meses, meus irmãos. Que Ele é um Deus de aliança, que Ele é um Deus que que providencia, que é provedor para todas as nossas necessidades e que Ele intercede por nós. Está aqui um texto intercedendo, mais um. Olha aí, ó. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e os destes a mim. E eles guardarão a tua palavra, é a afirmação do Senhor. Guardarão. Agora, sabem que tudo que me deste provém de ti, pois lhes dei as palavras que tu me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, eu oro por eles. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Então, meus irmãos, é um benefício só nosso, daqueles que são salvos. O Senhor só ora pelos seus. Ele não ora pelo mundo, ele ora pelos seus. Ele tem misericórdia pelo mundo, assim como ele tem misericórdia por nós, mas ele intercede por nós. Está aí o texto, tá? Aí ele vai e continua, verso 10. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E neles sou glorificado. Neles quem? Nós. Já não permanecerei no mundo por muito tempo, mas eles estão no mundo, e eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardei-os no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que é o Judas, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para junto de ti, que é exatamente o que vai acontecer no nosso texto lá, né? Aí ele diz: e digo isto enquanto eu estou no mundo, para que tenham em si a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. E as palavras de Jesus, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Meus irmãos, isso aqui é segurança eterna. A oração de Jesus aqui, muito mais detalhada. Volta para o nosso texto lá. Mas eu rogarei por ti. Obrigado, Senhor. Qual é o nosso papel até Jesus voltar? Qual é o nosso papel, irmãos? Quando te converteres, ou seja, quando venceres, quando passares pela tentação, pela peneira, o que é que a gente tem que fazer? Fortalece os teus irmãos. Mutualidade, comunhão. As minhas lutas, as suas lutas, são as peneiras de Satanás para querer abalar nossa fé,
Mas do outro lado, é o Senhor nos dando a oportunidade de crescer, de amadurecer e de fortalecer a nossa fé para que sejamos instrumentos de Deus para fortalecer a fé dos outros. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar de pé, meus irmãos. E ainda com esse espírito de devoção, de gratidão ao Senhor, convido os irmãos aqui